Para o pastor Amin agora. Quando Jesus veio à Terra como homem, ele veio com a natureza do homem antes do pecado ou depois do pecado? Ou seja, com a natureza de Adão antes ou depois da queda? Se Jesus viesse com a natureza antes ou depois, qual seria o reflexo para o preparo da nossa vida e o reflexo disso na nossa salvação e com relação à questão da perfeição também? Nós temos que entender, essa é uma longa discussão entre os adventistas, e há aquele grupo que crê que Jesus tenha tido a natureza de Adão depois da queda. Eu tenho me dedicado por muitos anos, estou falando de 3 décadas estudando a questão, e tenho escrito consideravelmente sobre o tópico. Jesus, tivesse ele vindo com a nossa natureza pecaminosa, ele seria parte do problema e não a solução do problema. Então, a identificação de Cristo conosco, ela é limitada por sua missão. Jesus não podia exatamente ser como qualquer um de nós. Eu, em geral, digo para os alunos lá, aqueles que querem tornar Jesus exatamente, e parece que na compreensão deles, se Jesus não foi exatamente como nós, então ele não pode nos ajudar. Veja bem, como é que Jesus poderia, então, ajudar as mulheres se ele era homem? Se você seguir esse raciocínio, como é que ele poderia ajudar os casados se ele era solteiro? Como é que ele poderia ajudar quem tem um filho adolescente se ele, de fato, não tinha filho nenhum? Então, veja que essa é uma tentativa ridícula de tornar Jesus. Jesus era um conosco, mas não um de nós. Então, o verso da Bíblia, ele, em uma ocasião, diz: quem de vós me convence de pecado? No outro lugar, ele disse: vem aí o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. E São João 14, verso 30, Jesus, a Ellen White expande, e ela diz que em cada ser humano o diabo encontra um gancho aonde colocar as suas tentações, os seus assédios. Em Jesus isso não havia. E o texto mais claro, é o de Hebreus 7, verso 26. A nós convinha um sumo sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Então você encontra essa quantidade de texto. É claro que você encontra, como Romanos 8, verso 3, que Deus enviou o seu Filho na semelhança de carne pecaminosa. A semelhança, a palavra semelhança, tanto no grego como no português, é semelhança, não é igualdade. Jesus não foi feito igual a nós. E, por outro lado, os textos de Ellen White não deixam nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida. Ela diz: aquele que tem dificuldade, só pensa que Jesus não era diferente de nós, aquele que não se conhece. Estão entendendo? E ela disse que nós não devíamos ter nenhuma dúvida quanto à absoluta impecabilidade de Cristo. Então eu devo expandir a questão, porque para muita gente é importante que Jesus tenha sido exatamente como nós, em função da sua tese perfeccionista. O raciocínio é esse: ele era exatamente como nós, e em nossa natureza ele venceu como venceu, então nós também podemos. Eu gostaria de dizer, contudo, que nós não vencemos como Jesus venceu, como alguém escreveu um livro em São Paulo, e nós fomos chamados para ter um congresso com esse cidadão, e eu disse para ele: nós não vencemos. Quem te botou na cabeça que nós vencemos como Jesus venceu? Nós vencemos porque ele venceu. Além do mais, existe uma ideia de alguns: mas a igreja não tem posição, e isso é tomado como sendo uma porta aberta para cada um crer no que crê. A igreja tem uma posição? Claro que a igreja tem uma posição. Qual é a posição da igreja? A Bíblia, Espírito e Profecia. Que é melhor do que essa? Lutero dizia que um verso da Bíblia é melhor do que a decisão de 10 concílios. Os concílios erram. Numa carta que Ellen White escreveu a Baker, um cidadão que andava ensinando aquilo que ele havia aprendido lá na América, isso nas proximidades aí da Austrália, próxima aí, Tanzânia, uma região desse lugar aí. E ela então escreve uma carta com 5 parágrafos que são decisivos nessa história. E o próprio cidadão que escreveu um livro aí, que foi traduzido, publicado no Brasil, mandado de graça para todo mundo, mencionando essas teorias, esse cidadão, ele foge dessa carta de Ellen White a Baker, esse pastor da Califórnia, que andava pregando essas ideias. E ela disse: tome cuidado, muito cuidado, em tornar Cristo exatamente como nós. E ela afirma: isto não pode ser. Jesus foi afetado pela humanidade, mas não foi infectado, né? Do ponto de vista físico, ele assumiu a condição humana 4.000 anos depois do pecado. Mas do ponto de vista moral e espiritual, ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Não poderia ser diferente? Não poderia ser. E então,
Por que essa noção está ligada com o perfeccionismo? Porque está ligado com a missão da qual essas pessoas se investem de purificar, de santificar a igreja. Claro, o elemento do pecado é parte de toda essa história. E, claro, se você confunde a evidência da doença com a causa da doença, ou a manifestação, um sintoma com a causa, então você está fadado a ter a receita errada. Então, muitos acham que, de fato, se você concluir que Cristo tinha a nossa natureza, a natureza de 6 bilhões de tupiniquins que infectam o planeta Terra, então ele seria parte do problema e não a solução do problema. E Ellen White diz que o homem não pode fazer expiação pelo homem. Então, tomava algo muito maior, alguém muito maior do que nós. E lá, quando você lê o livro de Levíticos, capítulo 20, verso 23, é dito que aqueles cordeiros que simbolizavam, que apontavam para Cristo, não podiam ter nenhuma mácula ou defeito. Deveriam ser perfeitos, como aquele que seria o antítipo para o qual ele apontava. Me permita um comentário adicional. Está na hora de passar para outro tópico já. Mas o pastor Amin mencionou de passagem, Romanos capítulo 8, versículo 3, que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Um estudo cuidadoso desta expressão, no contexto utilizado por Paulo, só permite uma conclusão. Ele diz ali, se referindo ao homem do capítulo 7, que não consegue fazer tudo aquilo que quer, não consegue permanecer, obedecer da forma como ele quer. Ele diz ali que isto acontece por causa da enfermidade da carne. Então ele diz, o que era impossível ao homem por causa da enfermidade da carne, e isto é natureza pecaminosa. O que era impossível ao homem, obedecer 100% a Deus, por causa da enfermidade da carne, por causa da natureza pecaminosa, isto fez Deus. Deus resolveu o problema enviando Jesus de que forma? Em semelhança de carne pecaminosa. Se o problema da obediência é natureza pecaminosa, como que Jesus teria vindo com natureza pecaminosa? É uma contradição absurda, estúpida, nesse texto de Romanos 8:3. Jesus não poderia ter vindo com carne enferma. Do contrário, ele não poderia também ter vencido, assim como nós não podemos vencer por causa da enfermidade da nossa carne. Jesus veio apenas em semelhança de carne pecaminosa e venceu o pecado na carne.